A gente abre espaço agora para falar de futebol. Vamos repercutir a contratação mais cara da história, a do jogador Neymar pelo Paris Saint-Germain. O próprio jogador teria pago 222 milhões de euros, cerca de 820 milhões de reais de multa rescisória para o Barcelona e ficou livre para fechar com um clube francês. Para falar do impacto desse tipo de negociação no universo esportivo, recebemos o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Muito obrigada por sua presença, Zeca. Sempre um prazer, Larissa, voltar aqui ao telejornal da Unesp. Prazer é nosso. Zeca, essa solução de que o próprio jogador teria pago a multa rescisória tem a ver com uma regra estabelecida pela UEFA, que é do fair play financeiro. Primeiro, gostaria que você explicasse, será que foi o próprio Neymar que pagou mesmo? E o que essa regra estabelece? Bom, o fair play financeiro é uma forma que a UEFA estabeleceu para que houvesse um maior equilíbrio nos recursos gastos pelos clubes no que diz respeito à contratação de jogadores. Então é para evitar que um clube com muito poderio econômico, que é o caso do Paris Saint-Germain, fizesse contratações de um elenco estelar e que isso provocasse um desequilíbrio nas competições europeias. Para mim, pouco importa quem pagou essa multa rescisória, se foi o Neymar, se foi o PSG, se foi um fundo de investimento do Qatar, que está por detrás desse valor, né? Do financiamento do Paris Saint-Germain. O Neymar será um jogador do Paris Saint-Germain, vai ser registrado pelo Paris Saint-Germain, e é muito provável que o clube francês tenha uma punição da UEFA, no sentido de que ele fique impedido de fazer novas contratações pelos próximos 2 anos. O que aconteceu, inclusive, com o próprio Barcelona. O Barcelona contrata em 2013 o Neymar, em 2014 o Luis Suárez, o uruguaio, e as duas contratações somam mais ou menos 176 milhões de euros. E por força dessas duas contratações, o Barcelona ficou impedido de contratar jogadores nos 2 anos anteriores. E é interessante perceber que o Barcelona, a diretoria, os torcedores do clube, ficaram muito irritados com o Neymar, no sentido de que ele foi um traidor, que ele era mercenário, etc. Mas o próprio fundo de investimento do Qatar também patrocinava o Barcelona, com a empresa aérea do Qatar, que era uma das marcas que estampavam o patrocínio master da própria camisa do clube catalão. E a gente sabe que esses clubes europeus, que às vezes ficam endividados ou querem fazer um investimento mais portentoso, ficam reféns desse dinheiro dos petrodólares que vem do Oriente Médio, que vem da Rússia, e clubes que não tinham identidade ou que tinham uma identidade forte com seus países passam a ficar reféns agora de grupos estrangeiros que ditam as regras econômicas. Isso acontece na Inglaterra, acontece na própria França, acontece na Itália. E eles não têm comprometimento nenhum com a identidade desses clubes, né? E o Paris Saint-Germain, eles olham como investimento, né? O Paris Saint-Germain, eu diria que é o novo rico do futebol europeu, é um clube com muito dinheiro, mas que não tem tradição, como alguns clubes históricos da Itália, como o Milan, a Inter de Milão, o Arsenal, o Manchester United, o Real Madrid, o Barcelona. Mas essa contratação é muito arriscada, porque parece que o Paris Saint-Germain chegou num ponto de inflexão que ou ele conquista uma Liga dos Campeões, ou ele vai ficar fadado a ser um clube médio, um clube de expressão mediana. E vejo que o Paris Saint-Germain, nos últimos anos, fez uma política agressiva de contratações. Levou o Lucas do São Paulo, que à época tinha a pretensão de ser o melhor jogador do mundo, ele dizia isso. Ele dizia que saiu do São Paulo para ir para o futebol europeu, para tentar ser o melhor jogador do mundo. Não tinha, talvez, capacidade para isso, e o clube não lhe deu as possibilidades para alcançar esse intento. Mas contratou o Lucas, contratou o Ibrahimovic, jogador sueco, contratou o Cavani, o atacante uruguaio, contratou o Davi Luiz, o brasileiro, o Thiago Silva, o brasileiro, Di Maria, argentino. Então o Paris Saint-Germain vem tentando montar uma equipe competitiva, mas não tem conseguido chegar até as fases finais da Liga dos Campeões. Essa arriscada agora parece que é uma jogada extremamente ousada. E vamos ver o que acontece. O Neymar pode ser uma promessa que vai explodir de vez o futebol europeu e pode ser um jogador que vai ficar fadado a um clube que talvez não tenha o nível de competição como ele tinha no Barcelona, como ele teria em outras agremiações europeias. Zeca, você comentou que o Paris Saint-Germain deve sofrer alguma punição, vai ficar impedido de contratar novos jogadores. Aqui no Brasil tem algum mecanismo semelhante que impede que clubes gastem excessivamente em contratações? E você acha que seria importante que houvesse, caso não tenha? Bom, como a nossa economia está bastante combalida, eu acho que hoje não é nem necessário esse tipo de... Não precisaria hoje. Não precisa, porque os clubes não têm dinheiro para investir nem para fazer grandes contratações. Eu acho que se começasse a haver um desequilíbrio muito grande, seria interessante que houvesse
houvesse alguma regra que equilibrasse melhor esse potencial econômico de clubes que têm muita disparidade. Mas a gente poderia começar a fazer isso no futebol brasileiro a partir dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a repartição dos recursos e dos valores é muito desigual. Equipes como o Corinthians e o Flamengo acabam ficando com mais recursos do que as outras equipes, e acho que a gente poderia começar a fazer algo mais equânime a partir de uma divisão mais justa entre as equipes que disputam os campeonatos da primeira divisão e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Haver um controle nesse ponto, então. Porque hoje o Corinthians e o Flamengo são as equipes que recebem mais, são as equipes que têm mais visibilidade, que aparecem mais vezes com jogos na televisão, trazem mais audiência, só que essa roda acaba se retroalimentando o tempo todo. Então, o clube que gera mais audiência recebe mais recursos, pode investir mais. E não é à toa que o Corinthians tem tido ótimas campanhas nos últimos anos. Não é por isso que ele foi campeão e que está na liderança do campeonato desse ano. Mas ajuda. Mas muito. Ajuda muito. E o campeonato inglês faz uma divisão interessante. Tem um bolo que é repartido igualmente e tem um bolo que é repartido a partir da audiência de cada equipe. Eu acho que esse mecanismo poderia ser algo salutar aqui no Brasil. Voltando para a questão do Neymar, Zeca, você disse que para o PSG foi uma aposta ousada e para o Neymar, você avalia que foi uma boa escolha? Agora ele tem chance de ser o protagonista no próprio clube e nesta semana você comentou no programa Observatório do Esporte, da Rádio Unesp, que ele vai ter que se adaptar também, que a França não é um país que tem o futebol como paixão nacional, Vai ser uma adaptação para ele. A França não tem o futebol da mesma maneira como o futebol existe na Espanha, na Itália, na Inglaterra, no Brasil. Os franceses têm uma admiração muito grande pelo ciclismo, pelo rugby, e o futebol, numa cidade como Paris, por exemplo, Paris não é uma cidade futebolística, ele vai para uma liga que tem menos competitividade do que as outras ligas europeias. Mesmo na Espanha, apesar de haver um predomínio de dois clubes, que são Real Madrid e Barcelona, e às vezes o Atlético de Madrid, que chegava com força competitiva, na França ele não vai ter isso na mesma medida. E o grande problema é como as equipes francesas têm um desempenho que não é tão vitorioso nas competições europeias. Ele vai para uma cidade que é uma cidade também que tem um glamour, tem um lado que envolve a moda, a filosofia, as artes plásticas, e vejamos como é que ele vai se deslumbrar ou não diante de uma cidade como Paris. Nesse novo riquismo do Paris Saint-Germain, o Neymar talvez seja uma figura que case exatamente nesse projeto, porque ele também tem um perfil de novo rico do futebol. Uma pessoa que vive um diletantismo completo na sua vida, com pouco compromisso com relação a questões públicas, que ele poderia inclusive tomar partido no sentido de se posicionar publicamente a partir de situações que são extremamente graves no Brasil. E não digo só com relação à política ou à economia, com relação ao próprio futebol brasileiro. Então ele nunca se compromete com opiniões mais agudas, ele foge de qualquer tipo de debate sobre questões que são cruciais para a própria carreira dele, e ele está num clube que talvez case muito com esse perfil do novo riquismo de querer o sucesso a qualquer custo. Então pode ser que dê certo essa parceria. Esperemos que sim, e vejamos como é que vai ser o comportamento dele na seleção brasileira na Copa do ano que vem. Não dá para desassociar esse perfil dele na seleção com o que ele vai acabar praticando no Paris Saint-Germain. Tá certo, muito obrigada por sua análise aqui. Eu agradeço, Larissa.